Que o Espírito Santo abençoe sua vida neste domingo. Prepare já o seu copo com água. Se você ainda não preparou a ceia, prepara também, que hoje nós teremos a Santa Ceia. Antes de eu orar, antes de eu entrar aqui, na palavra que edifica, na palavra que te fortalece, a palavra que vai te levar à esperança, à vida, uma visão diferenciada, eu quero falar para você uma experiência que eu tive essa semana, inclusive foi ontem, com um rapaz que é membro de uma denominação, uma outra denominação, até conhecida como Nova Vida, a denominação. E nós entramos no mérito de conversar sobre fidelidade, sobre dízimos. E ele disse para mim, e eu fiquei aquilo ali, eu posso dizer para você que eu fiquei como Jesus perto do centurião, quando ele falou, se admirou com a fé. Eu estava falando para ele estava comentando, nós entramos num diálogo sobre dízimo. E ele falou comigo assim o seguinte, ele falou comigo, quando o pastor foi ensinando para mim sobre fidelidade, a palavra foi entrando dentro do meu coração, de maneira que eu não precisei de ser forçado a dizimar. Foi uma coisa tão natural, e hoje eu entendo que ele falando que o dízimo não faz bem para a igreja, o dízimo faz bem para o dizimista. E na hora, sabe, houve aquela testificação dentro do meu coração, porque é isso que eu tenho ensinado, eu tenho tentado ensinar para todos vocês. Que a palavra de Deus ela vai penetrar de uma forma tão grande dentro de você, que você vai crescer espiritualmente, que as coisas de Deus para você vai se tornar natural. Não vai ser uma coisa mais forçada, sabe? Uma coisa amaldiçoada, porque às vezes tem pessoas que fazem algo ou devolvem a sua fidelidade, ou vai na igreja, ou assiste um culto, porque ela se sente o que não. Se eu não assistir, eu vou ser amaldiçoada. Se eu não fizer, eu vou ser amaldiçoada. Por que as pessoas ainda não pensam assim? Porque dentro delas não há esse excesso de palavra, de vida. Porque quando há esse excesso de vida, a pessoa começa a transbordar e seguir o mandamento, seguir uma direção do Espírito Santo, para ela se torna uma coisa normal, natural. Tem pessoas que a gente fala para ela assim, olha, ô senhora, Deus quer te abençoar, e este mês a senhora vai ajudar uma oferta, ou vai começar a dizimar. Quantas vezes eu convido a pessoa para ser dizimista, e muitas das pessoas elas pensam assim, eu tenho certeza que elas pensam assim, eu vou ajudar o pastor, vou ajudar a igreja, mas e eu? Mas enquanto você não ajudar, enquanto você não tomar essa decisão, você nunca vai ser ajudada pelo Espírito Santo. E tá tudo certo, é normal. Tem gente que vai passar a vida inteira dentro da igreja, ouvindo alguém falar, e sempre vai ser pequena, porque ela não deixa a palavra fluir. Outras, elas vão crescer e fazer a diferença, porque elas vão se tornar, o Espírito Santo vai testificar com o Espírito dela que ela é, de fato, dele. Então, quando ele me falou essas coisas e mais outras, que não há tempo hábil para me falar para você, e eu fiquei surpreendido porque é tão simples, sabe? Eu prego aqui, eu não estou pregando aqui forçado, estou fazendo esse culto forçado, não. É de coração, sabe? É natural, para te abençoar. Semana
Ontem mesmo, foi ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: ô pastor, já tem muito tempo que eu quero dar um testemunho. Desde setembro, Deus tem me abençoado. É sobre isso. É sobre isso, sabe? A pessoa me acompanha aqui, aos poucos vai ouvindo, aos poucos vai deixando a palavra entrar e Deus vai fazendo a obra. Deus vai transformando. E essa é minha intenção aqui. Não é forçar você a fazer nada, não é tirar você dos caminhos de Deus, de maneira nenhuma, pelo contrário, estou colocando no caminho certo, mas é que seja tudo natural, simples, sabe? Seja de forma leve e não pesada, tá bom? Pega o seu copo com água para a gente orar pela cura. Eu tenho certeza que a Bíblia diz que a cura, ela vai brotar na vida daqueles que são obedientes a Ele, como o sol do meio-dia. Imagina o sol do meio-dia. Você sabe que o sol do meio-dia é o sol mais forte que existe. Então, a sua cura, ela vai brotar sem detença, tá bom? Feche seus olhos, Senhor. Eu consagro essa água agora com o teu poder. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu abençoo. E determino que essa água seja para a cura, para a transformação, meu Pai. Que quando essa água entrar dentro dela, que não seja uma água, mas seja o teu poder entrando, limpando, purificando e transbordando ela de bênção. Senhor, consagra e abençoa. É o que eu lhe peço e determina a vitória. Diga assim: o Senhor é o Senhor que sara. Fala isso mais uma vez: o Senhor é o Senhor que sara. Toma-lhe essa água. Seja você curada, livre e abençoada. Eu profetizo a sua cura. Que essa depressão vá embora, essa tristeza, esse mal saia da tua vida e que você seja livre e que você seja abençoada pela fé. É o que eu lhe peço, meu Pai. E que essa pessoa seja livre e curada. E eu já peço agora o Senhor para abençoar toda a família, toda a casa, todo o lar. Abençoa esse relacionamento, meu Deus, que talvez está indo de mal a pior. Que o Senhor venha sustentá-lo, restaurá-los e trazer a vida novamente, meu Pai. A harmonia, o diálogo, a paz dentro dessa casa. Senhor Jesus, manifesta o teu poder e abençoa essa casa, abençoa essa família. Que esse lar seja uma bênção, que esse lar seja vitorioso. Ora aí pela sua família agora. Pede a Jesus para abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Meu Deus, se alguém com vício, tira. Se alguém, meu Pai, que está com problemas espirituais, liberta. E que ela seja livre, que ela seja liberta, que ela seja abençoada. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. E os que crêem, digam: assim seja, e diga graças a Deus. Olha, no domingo eu falei sobre a pessoa seguir em frente. E se o marido dela bebe, ou a esposa dela bebe, para essa pessoa ficar em paz, continua seguindo a fé. Aí tem uma senhora que até achou ruim comigo porque eu preguei para deixar o marido de lado bebendo. Não foi isso que eu falei. Eu disse que não adianta você ficar brigando com teu esposo porque ele bebe. O que você pode fazer por ele? Nada. Se ele não se libertar, aliás, você pode fazer, você pode orar por ele. Porque se você não orar, você é a única pessoa que tem poder e autoridade para orar, para que no futuro ele se liberte. O que eu quis dizer é que você não pode ficar falando com ele, obrigando a ele, desejando a ele, ameaçando a ele que vai separar se ele não parar de beber.
Isso não é sábio. Porque uma mulher que fica assim, a mulher fica chata, enxosa, como diz a Bíblia. Aí depois o marido vai embora. Assim, ó, hoje em dia está funcionando dessa forma, tá? Se você que tiver estrutura para aprender, eu vou te ensinar. Se você não quiser aprender, por favor, é só não assistir os cultos. Porque não vai fazer mal para mim você não assistir. Vai fazer bem para mim se você assistir. Agora, se você não assistir, eu vou continuar bem. Porque eu tô seguindo o caminho. Mas funciona assim, ó. A pessoa vai numa igreja, um exemplo. Só um exemplo, tá? De uma pessoa que não quer ouvir a palavra. Aí, lá no altar, um pastor fala o seguinte, seu marido bebe? Então o seu marido tá com um demônio. Zé Pilintra, um exemplo. Dá o nome de um demônio. Aí você chega em casa, o pastor falou na igreja. Mas você, sem saber, conhecer a palavra de Deus, você vai para cá e chama o seu marido de Zé Pilintra. Olha só. Aí, é assim o processo. Aí, seu marido vai embora de casa, já deixa. Aí você vai para a igreja. No exemplo, tá? Aí o que o pastor vai falar? Que é o espírito da pombagira. Aí você vai continuar naquele círculo vicioso, porque você não quer aprender, a culpa é sua. É do pastor também, mas a culpa é mais sua. Aí você não se liberta. Daqui a pouco você entra numa doença, numa situação de depressão, porque você perdeu o marido. Você foi e você descobriu que você estava com um espírito, às vezes nem estava, mas foi orientado, e você caiu na depressão. Agora você está com outro espírito, o espírito da morte. Olha só, ao invés de você andar nos passos verdejantes, você está caminhando nas trevas. Tudo por quê? Porque você não foi sábia no seu relacionamento. Olha como uma coisa puxa a outra. Então, o conselho de um pastor: se você tem alguém que bebe, pastor, é minha esposa, deixa ela viver a vida dela, ora por ela, daqui a pouquinho ela vai se libertar. Se você tem um marido que bebe, obedeça a Deus, segue a direção, porque a Bíblia diz que as trevas não resistem à luz. Então, se você for luz dentro de casa, pelo amor de Deus, se você for luz dentro da sua casa, as trevas vão ser dissipadas. Mas não é o teu marido, é o espírito, é o vício que está nele. Agora, se você ficar tentando tirar um dedo na ameaça, tudo vai se desmoronar. Fica em paz. Fica em paz. É um conselho que eu te dou. Se você quiser ouvir, ouça. Se não, paciência, tá? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Olha que forte, gente. Olha, você que não está participando ainda na quarta-feira do estudo bíblico, você deve e precisa, até porque para você aprender, para não cair nessas ciladas de Satanás, você deve aprender o que nós estamos passando, porque está muito bacana, muito forte. E você que é fiel, estou falando aqui enquanto você abre, tá? A Bíblia, Gálatas capítulo 6. Você que é dizimista, fiel, eu vou mandar para você o que eu prometi, que a bênção de Jacó da multiplicação esteja na sua vida, tá? Eu não me esqueci, eu não quebrei o propósito, porque não chegou a hora. Eu vou acabar de consagrar, estou terminando de consagrar, e eu vou enviar para você aonde você estiver, desde que você siga essa direção que nós estamos falando, vai com a instrução, tudo direitinho, para você ser abençoado, tá bom? Capítulo 6 de Gálatas. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 6, versículo 4. Diz assim, olha: mas prover cada um
a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Então o que ele está falando aqui? No início ele fala assim: irmãos, se algum homem chega a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritual, é por isso que eu estou falando isso atrás, falei isso para trás. Espiritualmente falando, senhora, você que me questionou, é no espírito que eu estou falando para a senhora. É nessa direção aqui, olha só. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler capítulo 6, versículo 1, para você entender. Irmãos, se algum homem chega a ser surpreendido numa ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí entra aqui, mas provém cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo. Então o que isso quer dizer? Porque, deixa eu só acabar aqui, no 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. O que ele está falando aqui? Você que está sendo instruído, você precisa de seguir a direção de Deus. Qual direção? Ser um dizimista, ser um ofertante, ajudar essa obra. É o que ele está falando aqui. Aí ele continua assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, também isso ceifará. Então o que ele está dizendo aqui? Essa parte que eu marquei, que é capítulo 6, versículo 4. Quando você não planta, você não tem nada para colher. A obra é só sua. Um exemplo, você não consegue expandir essa obra dentro de você. Vou te dar um exemplo mais claro. Eu estou sendo alimentado pelo Espírito Santo. Então eu passo para você e ele continua me alimentando. Quando essa palavra que eu estou falando para você, mas provém cada um a sua própria obra. Ou seja, você que tem que tomar uma decisão de ser uma pessoa de Deus. Porque se você não tomar a decisão de ser uma pessoa de Deus, outras pessoas vão dizer isso para você. Vão dizer isso para você. E terá glória. Pagou aqui. Terá glória só em si mesmo. Aí ele fala em cima que isso é um engano. Então, quando a gente tem glória no que nós fazemos, isso faz mal para a gente. Já vê aquela pessoa que é muito elogiada? Ela se sente a pessoa, é a última batata do pacote. Mas quando a gente faz para os outros, sem querer nada em troca, fazendo, sabe, semeando mesmo. Às vezes você estende a mão para uma pessoa, você ora para uma pessoa, você ensina uma pessoa a ler a Bíblia, jejuar. As coisas simples você pode repartir. Mas tem gente que quer a glória só para ela. Não, fui curada, graças a Deus. Eu fui curada, eu tinha isso. Você foi curada? O que você fez para ser curada? Ah, eu orei, eu jejuei, eu obedeci, eu segui a direção de Deus. Ensina isso para outras pessoas. É porque você não é um pastor, que você não pode ensinar, não. Você pode ensinar, e não só pode, mas como deve ensinar. Às vezes uma pessoa está lá na sua família, lutando, igual esse exemplo que eu dei do marido que bebe.
Às vezes, o mesmo tempo que você gasta para brigar, você gastaria para ensinar. Mas como que você vai ensinar se a glória está sendo só para você? Ele diz que nós temos que carregar o fardo. Às vezes o nosso fardo é muito pesado, próprio nosso fardo. É tão pesado que a gente nem consegue carregar dos outros. Mas não é carregar o problema dos outros. Não é você pegar o problema do outro e colocar nas costas e levar. Não é isso que eu estou falando. É o fardo espiritual. Porque quando a pessoa está bem espiritual e ela vai orientar uma pessoa que está abaixo espiritual dela, aquilo para ela é um prazer, porque o mal que está na pessoa não entra nela, porque ela está cá em cima, espiritualmente falando. É isso que Jesus está falando. Então, ele diz, tem mais aqui, olha só, no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desistido. Imagina, alguém já pegou um ônibus aí, esperou um ônibus? Você sabe, quanto mais o ônibus demora, mais perto ele está. Você sabe disso? Ele está demorando. Aí tem gente que desiste. Vou a pé, um exemplo. Aí daqui a pouquinho ela saiu do ponto de ônibus e foi embora. Daqui a pouco o ônibus passou. Ela esperou tanto tempo. Então, quanto mais ela espera, quanto mais nós esperamos, mais perto estamos. Problemas de bebida. Quanto mais você luta, pastor, estou lutando tanto tempo, mais perto de você ver seu marido convertido. Mais perto. Quanto mais você espera, mais perto está a sua vitória. Quando é que eu vou receber então, pastor? Se você não desistir. Se você desistir, a sua bênção vai passar para outro. Vai passar. Você nem vai ver. Então, olha, 3 ensinamentos aqui. Primeiro, não cansemos de fazer o bem. Vamos nós repartir as nossas boas obras. Você vê, quando você dá um testemunho, você está repartindo o que Jesus fez por você. Tem gente que às vezes eu vejo testemunho de pessoas engrandecendo a instituição, igreja, mas ela não está engrandecendo Jesus. Aprenda a engrandecer o seu Senhor que te salvou. E às vezes a pessoa que você está dando testemunho da sua casa, você sabia que às vezes ela nem acredita muito. Nem acredita muito no seu testemunho que está na convivência contigo. Mas a pessoa de fora, você vai ajudar ela. Então você precisa de repartir. Então, 3 testemunhos. Primeiro, olha só. Se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que é isso? A pessoa alguém cuida de ser alguma coisa. A pessoa tenta ser algo sem ela ter autorização de ser aquele algo. Eu quero ser famoso, um exemplo. Hoje em dia, qualquer pessoa é famosa, porque não precisa de um propósito. Você vai lá, se dá bem e é famoso por um tempo, daqui a pouco a fama acaba, vai embora. Mas quando Deus te dá um propósito, esse propósito, ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai, fluir dentro de você. Agora, quando você tenta ser aquilo que não é um propósito de Deus, você sempre vai ser fadado ao fracasso. Então, primeira coisa, não ser o que você não é. Para de querer ser o que você não é. Seja você. Tem gente que quer ser, eu sou tão de Deus, mas não é. Ela sabe no fundo que não é. Tem gente que na vizinhança, quando ela está com
com pessoas de fora, as pessoas acham grande de Deus. Mas na verdade, no fundo, ela sabe que não é. Então não tenta ser aquilo que você não é. Seja você, seja verdadeira ou verdadeiro. Segundo passo, reparte. Está sendo instruído na palavra por mim? Então ajuda essa obra. Você que está assistindo agora e está sendo instruído por outro, ajude o outro. Sabe? É muito importante que você doe. Aprenda a doar, aprenda a dizimar, aprenda a ofertar, porque isso é uma essência espiritual que você tem que carregar na sua vida. Terceiro, não cansa de fazer o bem. Então não seja você. Não tenta ser alguém que você não é, que você vai gloriar a si próprio e não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Então não seja algo que você não é. Seja doador. Tenha essa essência divina de Jesus, de doar, obediência, retidão. E não canse de fazer o bem, para que o Espírito Santo ele possa te abençoar. Levanta aí a sua Santa Ceia. Já até falei muito, né? Levante o pãozinho. Levante também o cálice para a gente participar da ceia. Espero que você possa ter entendido. Porque, sabe, que eu quero que a palavra de Deus cresça dentro de você e multiplique. Que você seja grande. Não para mostrar para alguém, mas que você venha crescer em essência e fazer a diferença, tá bom? Senhor, consagra essa Santa Ceia, esse pão, que seja esse pão consagrado, ungido, e que essa pessoa seja cheia do teu Espírito, que a tua presença venha fluir dentro dela, e que ela possa a partir de hoje crer no extraordinário. Eu abençoo e consagro esse pão em nome de Jesus, como do pão que representa o corpo de Cristo. Levante o cálice. Semelhante modo, após ele haver ceiado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. E toda vez que comer do corpo e beber do sangue, anunciará a minha morte até que eu venha. Que haja o perdão, meu Pai. Que essa pessoa seja livre das algemas diabólicas, da escravidão. Meu Pai, dos laços do pecado, e que o Senhor cuide dela. Tome do cálice. Aleluia. Seja cheia. Seja você cheia do Espírito Santo e agora. Vem, ó amado Deus, e abraça essa pessoa, encha ela do amor, do carinho, da sabedoria, que ela seja iluminada, que o poder do Senhor opere na nossa fraqueza, que o Senhor cresça. É como diz aquele hino, que o Senhor cresça e a gente diminua, porque a glória é tua, meu Pai. Vem, ó Espírito Santo, e faz cada um que está aqui com a gente, que tem sido instruído pelas nossas palavras, crescer, meu Pai. Que o teu reino dentro dela cresça como um fermento, para que ela seja, cada dia, esteja mais próxima do Senhor. Espírito Santo, eu abençoo, e que esse domingo
ela seja cheia da tua plenitude e virtude. Perdoa os nossos pecados, falhas, transgressões, erros, e que possamos ser iluminados e abençoados pelo Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Pelo que o Senhor tem, conservado em nós, que é a fé, a esperança e o amor. Guia essas pessoas, meu Pai, que elas destravem desse pensamento, meu Deus, que impede ela de ser abençoada. Que ela seja cheia da tua presença. Traz a paz, a harmonia, a união, que eles possam cada dia ser iluminados pelo Senhor. Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos a vida de todos, na certeza da vitória, na certeza do milagre e na certeza da bênção. Fala, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, eu vou te seguir e te servir. E os que crêem, digam assim seja, e diga graças a Deus.